Fala, tudo bem? Mais um vídeo aqui pra vocês. Esse título era pra ser outro, tá? Eu pensei em um conteúdo totalmente diferente. Até que eu julgo genérico, né? Até que eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que título é esse? Que era como eu sair de R$ 700, de R$ 1.400 para R$ 10.000, trabalhando como design gráfico. E eu comecei a pensar que, né, já tem muito conteúdo desse na internet. E dois, às vezes dinheiro não é o único problema, né? Principalmente. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, para destravar aí um ponto na cabeça de você que trabalha com design e ainda se sente travado ou está iniciando nessa sua jornada. Meu nome é Arthur, eu costumo dizer que eu crio marcas com alma, com vida, porque se não vive nas pessoas, não é marca. Você que não me conhece, sou fundador da Volca, é a plaquinha ali da minha empresa. Saí do zero para construir um estúdio de design, principalmente voltado para a criação de marcas. E hoje eu quero fazer você refletir sobre esses 3 pontos que me incomodaram e me incomodam até hoje. Eu ainda não resolvi eles 100%, mas eu queria trazer esses erros para você poder aprender comigo, tá bom? Primeiro ponto é ego, né? Às vezes o ego ele te atrapalha. O que eu quero dizer com isso? Eu conheci alguns designers que viviam reclamando para mim que não tinha cliente, que estava parado. Eu acho que eles nunca chegaram a passar dos R$ 5.000 de faturamento. Ele sempre estava ali na zona de conforto dele, na bolha dele. E o que que eu percebia, né? Antes de passar por esse exemplo, eu queria mostrar para vocês de fato que eu vivi isso, que foi com o meu primeiro cliente, com o Fábio, que me pagou exatamente R$ 250 na minha primeira landing page, onde eu tinha que fazer o design e implementar. Galera, R$ 250 é muito pouco por um projeto de landing page, ainda mais de página de vendas, né? Eu poderia falar muito bem não pra ele, tá? Não seria um problema, mas o que que eu estaria fazendo aí, tá? Às vezes eu quero defender o meu trabalho, isso na questão, tanto na questão de iniciante, como no intermediário ali, tá? Às vezes a galera se prende muito na questão monetária, ela só vê o dinheiro ali. Quanto que eu vou fechar esse projeto? Por quanto eu vou fechar? Quanto que eu vou ganhar? Né? Quanto que esse cliente pode me pagar? Esse é o maior ponto de foco da pessoa na hora de fechar uma venda. Ela não pensa em como é que esse projeto vai me ajudar a construir a autoridade que eu tanto sonho para chegar em ponto B, saindo desse ponto A, sabe? Cada projeto você tem que enxergar não com uma maneira só monetária, tá? Eu não tô falando para você excluir a questão monetária, mas eu tô falando para você enxergar isso além, né? Tirar o ego da jogada e às vezes fechar um projeto ali que, por muitas vezes, vai ser um pouco mais barato do que você cobra normalmente, mas ele vai te dar muito mais resultado a longo prazo. Vamos por exemplo? O Fábio me contratou por R$ 250. Eu fiz cerca de umas 3 ou 4 landing pages para ele nesse valor. Foi quando eu falei assim: ó, Fábio, vamos aumentar para R$ 300 essas páginas, porque tá muito barato, né? E aí ele falou: ok, qual era o segredo nesse? Eu não tinha nenhum cliente, ele era meu único cliente até então. E eu já tinha gastado todo o meu dinheiro em tráfego, né, os 1.600. O que que eu pensei, né? Ele é o meu único cliente. Eu vou criar meu portfólio agora. Eu vou criar minha autoridade agora. Todos esses clientes que eu tô fazendo com ele aqui, eu vou fazer como se fosse uma página de 2, 3 mil reais. Sabe por quê? Ele vai ficar impressionado, o cliente vai ficar impressionado e eu vou começar a criar material. Foi numa dessas que eu construí a página da Carol Moya, né? Uma player que ele atendeu, é uma player grandona, né? Cerca de acho que 200 mil seguidores no Instagram. E esse projeto de R$ 600, anos depois que eu fiz ele, eu comecei a jogar tráfego nele. E esse projeto, se você for no meu Instagram, é o mais curtido de todos. Esse projeto, eu já coloquei 200, R$ 500 de tráfego, me voltou R$ 10.000 em contrato fechado. Olha, se eu tivesse falado não para esse cliente, essa oportunidade que eu teria queimado, né? A reflexão que eu quero mostrar para você aqui é que dinheiro não é a coisa mais importante nesse início. E às vezes até quando você é intermediário. Às vezes quando você é intermediário, você fica com um ego maior ainda. Você fala, cara, esse projeto aqui tá muito baixo pelo que eu ofereço hoje. E você não consegue enxergar porque você tá vendado pelo dinheiro aqui, ó. E você não consegue enxergar o valor real ali, o valor que você pode agregar para esse cliente,
Você pode fazer esse cliente, às vezes, alavancar e virar um case de sucesso, e você pode usar aquilo ali como case de sucesso, como um portfólio visual. O que que eu consigo fazer? Olha a que nível eu consigo chegar. É a mesma coisa de material de estudo, material de portfólio que você cria aí, só que pelo contrário, pelo menos você está recebendo um pouco por isso, né. Então o primeiro ponto que eu queria fazer que você entendesse de fato, é tirar um pouco desse ego da jogada e começar a pensar de maneira mais a longo prazo. Às vezes, se eu fechar esse projeto mais barato, vai me dar um retorno ali que, às vezes, não vai ser agora, mas vai ficar ali no meu portfólio, vai me dar um pouco mais de autoridade, né. Recentemente eu vi o Marcos Combé criando uma identidade visual para o Ícaro de Carvalho. Ele falou que não é o contrato mais caro dele mesmo, o Ícaro sendo o Ícaro de Carvalho, né. Mas ele, logo depois, fechou um contrato de 30.000 com uma outra cliente, porque essa cliente viu o trabalho do Ícaro, né. Você entendeu que o valor, às vezes, não está no dinheiro, né, mas sim na visibilidade, na oportunidades que esses outros projetos podem trazer? Então eu queria trazer essa reflexão para você, que é: diminua o ego quando você é iniciante e também, até mesmo, quando você é intermediário. Isso vai te ajudar muito lá no futuro. Agora a gente vai falar sobre o contrário dessa situação, né, a abundância. O que que eu quero trazer aqui? São fases, né? Vamos imaginar aqui que são 3 caminhos, 3 pontos que você tem que passar, 3 degraus que você sobe, tá? O primeiro é o inicial, onde você não tem cliente nenhum, você está lutando ali pela sua sobrevivência. O segundo é quando você já tem nome, quando você já tem material, quando as pessoas já te conhecem e você está começando a alavancar. Você está vendo ali os seus primeiros 2, 3, 5, 10.000 reais, 20.000 reais. E aí você pensa o quê? Tô rico. Estourei, tô assim, já era, ninguém me segura mais. E eu queria falar justamente sobre esse ponto, onde eu quebrei a cara esse ano e ano passado. Vamos lá, no meu primeiro ano, eu consegui um resultado muito expressivo, né. Ao longo dos meses, eu percebi que pra mim, pelo menos pra mim, metade do ano, no mês 6, 7, 8, é onde eu tenho o meu maior faturamento, né. No ano passado, eu estava trabalhando mais dessa maneira, mas eu estava mais ofertando a questão de páginas de vendas de lançamento. E aí, quando você está começando a fazer tudo, né? Quando você é o comercial, quando você é o financeiro, quando você é o cara que atende, quando você é o cara que dá suporte, é o cara que faz, que implementa, você começa a se bagunçar, né? É o momento ali onde tudo depende de você e você acaba se esgotando, né? Em todos esses segmentos. E aí começa a atrasar projeto. Você está ganhando bem, mas tem muita reclamação. Você está ganhando bem, mas tem muito gasto. Você não sabe para onde está indo o dinheiro, que às vezes você mistura a conta ali, gasta aqui, investe aqui, compra isso aqui, vê dinheiro entrando. Esse é o ponto onde eu acredito que todo mundo vai errar, onde é um ponto, principalmente se você veio de baixo e você não teve contato com esse tipo de sucesso. Ou com essa quantidade de dinheiro antes, você vai errar, eu acredito que é natural, porque você começa a ficar um pouco cego referente a esses resultados tão rápidos, né. Você pode ver aí que é muito comum a galera que ganha muita grana de uma hora para outra ficar pobre até pior do que era quando não tinha dinheiro nenhum. Por quê? Você lembra que eu falei que o sucesso ou a maturidade ou o desenvolvimento vem a partir desses pequenos passos que você dá de maneira sólida nesses degraus? É exatamente esse ponto. Quando você sai do zero e vai pro 10 de uma hora muito rápido, que foi o meu caso, eu ganhava 2.000 reais e nesse mês eu consegui fazer 7.000 reais. Cara, pra mim, eu tinha realizado um sonho, sabe? Eu tinha feito o que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer somente com o meu trabalho, trabalhando com o que eu gosto, fazendo o que eu gosto, em casa. Então você começa a ficar um pouco cego em relação a isso. Você fala: "Caramba, eu vou pagar isso, eu vou comprar isso porque eu mereço".
eu vou comprar equipamento novo, eu vou comprar um celular novo, eu vou comprar roupa, eu vou sair, eu vou curtir. E o que que acontece? No outro mês, você tem uma queda, né. Porque quando você está empreendendo, não é igual um CLT, que você tem quase certeza que você vai ter aquilo no mês que vem de novo, né. Quando você está empreendendo, são altos e baixos. E isso, quando você está iniciando, você às vezes não leva em consideração. Às vezes você não consegue raciocinar que esse mês foi bom e no próximo pode ser ruim, né. Às vezes você não pode fechar nada no outro mês. E se você não tiver uma inteligência ali financeira, uma gestão muito bem feita, você quebra, né. Que foi justamente o meu caso. Quando eu recebi esses R$ 7.000, na época eu namorava, e aí eu dei muito presente, eu saí muito. Eu parei de trabalhar, porque eu estava curtindo, né, fechava o contrato, aí ia sair ali, e acabava atrasando muitos projetos. Então veio vários problemas, eu quero que você entenda isso, veio muitos problemas a partir do momento que eu comecei a ter sucesso, né, e isso é engraçado, porque às vezes você pensa que quando ter sucesso ou ter mais dinheiro, você vai resolver todos os seus problemas. E cara, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, às vezes é no sucesso, é no muito dinheiro ali que você vai se destruir. Você vai acabar com a sua reputação, se você não tiver uma inteligência de como lidar com aquilo, né, que quase foi o meu caso. Eu comecei a atrasar muito projeto, e eu comecei a fechar muito mais projetos do que eu deveria, né, porque eu estava pensando ali, eu estava me dedicando somente ao comercial, então eu estava vendendo, 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 e não estava pensando: "Meu Deus, quem que vai executar isso aqui?". Não estava lembrando que era eu que ia executar tudo, né. Então, eu comecei a ter essa queda logo depois da minha ascensão, porque eu não te sabia lidar com aquele tipo de situação, né, que era, aos olhos das outras pessoas, boa e no meu também era boa. Resumo, né, depois desse mês, nos próximos meses, eu consegui 6, eu consegui 5, eu consegui 4. E quando foi os últimos 3 meses do ano, eu fiquei sem fechar nenhum projeto. Eu fiquei 3 meses, 90 dias, sem fechar um projeto. Se não fosse meus pais, eu teria que procurar um emprego ou eu estaria passando dificuldades. Meus pais sustentaram a barra ali durante esses 3 meses e foi onde eu comecei a entender, né, que é muito doloroso, cara, você olhar pra trás e você falar: "Caramba, eu tinha tudo isso aqui na mão, e aí tudo foi embora". Você sente culpa nisso. Porque você não entende, você não sabe lidar com esse tipo de situação, né. Mas eu acho que é muito comum. E eu queria deixar uma reflexão aqui pra você, que é, quando a gente tá trabalhando pra gente mesmo, a gente costuma ficar muito empolgado, né, porque a gente tá fazendo o que gosta e quando a gente vê que a gente tá sendo valorizado por aquilo que a gente faz, a gente brilha muito os olhos, né, a gente começa a ficar muito animado, muito contente. Só que eu queria que você tivesse cuidado, tá? Pelo menos consciência com essa questão, principalmente financeira. A gente tá muito no ponto financeiro aqui, tá? Se você tem propensão, compulsão para poder gastar, se você não é controlado, que você gasta muito, eu aconselho fortemente que você tenha uma reserva de emergência, que você deixe o dinheiro com alguém que é de confiança, tá? Que você tenha caixa dentro da sua empresa. Começa a pensar nesses pequenos pontos, tá? Começa a pensar, caramba, se eu não fechar nenhum contrato mês que vem, quanto de custo eu preciso ter aqui guardado de caixa para eu sobreviver, mesmo que eu não feche nada, né? Que a gente chama de fundo de caixa, fundo de emergência, né, eu preciso de 2.000 ali por mês para eu poder me manter trabalhando. Então junta 4, 6 mil reais e deixa ali guardado rendendo, né, porque isso vai ser maturidade na sua parte financeira que você precisa para poder empreender, tá. Ninguém tem sucesso se não for disciplinado, principalmente na área financeira. O terceiro ponto, né, eu acabei entrando no nesse assunto, nesse segundo ponto, que é a queda, que é você tá nesse degrau aqui, aí você começa a subir, você cai desse degrau e volta pro degrau zero. Você nem tá no degrau um mais, você tá no degrau zero. E você se sente culpado, né, porque você não sabia lidar com aquele tipo de situação e você acabou, aproveitando, né, enquanto tinha, e isso te custou muito caro, né. E eu acabei entrando nesse assunto, eu falei sobre gastar tudo, não ter um fundo de emergência, porque isso é muito importante para o seu sucesso, né. Eu digo isso para você, mas eu digo isso principalmente para mim.
né, que em relação a dinheiro, às vezes eu sou muito descompromissado, que eu sou muito mão aberta, né, às vezes eu posso gastar demais, às vezes tem coisas que eu não precisava de fato, né, e isso é quase um veneno para o seu crescimento, tá. Então tem coisa essas principais coisas que eu falei para vocês, são óbvias, tá, mas que muitas vezes a gente, por ser óbvias, a gente acaba ignorando. E a gente começa a procurar as soluções mágicas para esses problemas, sendo que o básico tem que ser resolvido, né. Eu queria trazer essas reflexões para vocês aprenderem comigo, né, eu aprender com vocês também. Recentemente, no último vídeo, um rapaz comentou sobre a situação, né, e eu achei muito legal, porque eu consegui dar uma luz para ele, isso me deixou muito feliz. E eu espero que essa reflexão entre a gente aqui, esse bate-papo, como se fosse seu psicólogo, tá? Não sou psicólogo, mas como se fosse teu amigo te aconselhando, um pouco mais velho, seu irmão mais velho, sirva de lição pra você. Fechou? Vamos passar aqui rapidinho só pra eu resumir aqui pra vocês, tá? Primeiro ponto, diminua o ego, tenha esses principais clientes, né, no início, às vezes mesmo pagando barato, aceite, porque isso vai se transformar em projetos melhores depois, ou oportunidades melhores, tá? Não, eu não tô falando aqui para você aceitar tudo, mas pense bem antes de dizer não para um projeto. Segundo ponto é tenha maturidade financeira. Essa estrutura financeira que eu te falei, né? Tenha fundo de emergência, fundo de caixa. Eu posso trazer um vídeo desse para vocês aqui, que vai ser bastante interessante. E o terceiro ponto é que esteja preparado. Às vezes você tá no topo da colina ali, às vezes você cai, e isso é comum dentro do mundo do empreendedorismo, são altos e baixos. Se você curtiu esse vídeo, volta aqui toda quarta, tá? A gente vai ter vídeos aqui, possivelmente todas as quartas ou quintas, a partir das 8 horas da noite. E eu espero que essa conversa tenha te ajudado. E valeu, abraço.